Estamos aqui para mais uma aula. Hoje eu vou fazer um resumo breve de uns temas que vocês já viram no ensino fundamental, mas que são importantes relembrar para o nosso segundo ano já, tá? Ah, mas você está passando no segundo, nós estamos no primeiro ainda. Então eu vou dar um breve resumo. Tem exercício, tá? Tem exercício sobre esse vídeo, sobre esse tema. Um breve resumo, alguns temas, eu vou falar rapidamente. Você vai ter ferramentas para resolver esse exercício e também vai entender melhor alguns processos, falando aí de final de Idade Média e transição para a modernidade, que é o que a gente vai estudar daqui para frente, tá bom? Vamos lá, vamos pro vídeo. A questão é que a Idade Média é um longo período e você tem aquela sensação até de que não acaba, né? Você fala de Idade Média, Idade Média, Idade Média, é uma coisa sem fim. De fato, são 1000 anos, um período longo, iniciado após a queda de Roma. Acontece que dentro desse período a gente abriu espaço para falar de outras questões. Falamos da África, falamos da expansão islâmica, falamos dos povos da América, de astecas, incas. É um período longo de transformação, é um período muito importante. Roma cai, e aí essa Europa que você tem hoje, que é a Europa das grandes navegações, que é a Europa do Renascimento, que mais tarde vai ser a Europa do imperialismo, do neocolonialismo, a Europa das duas guerras mundiais, essa Europa ela começa a se moldar, a se constituir depois da queda de Roma. Por quê? O império vai para o chão, e aí você tem invasões de povos germânicos, e aí cada região vai moldar a sua trajetória. De modo que vai chegar um momento que surge o país Espanha, o país Portugal, o país Alemanha, o país França, o país Itália, cada um no seu momento, cada um de um modo, mas esses países surgem, a Europa surge enquanto uma soma de países a partir da queda de Roma e da Idade Média. Então, é na Idade Média, então, que se formam essas nacionalidades diversas europeias. E aí, como se dá a transição, o fim da Idade Média? Se dá numa transição para a chamada Idade Moderna. Então, você tinha a Idade Antiga, com a queda de Roma você começa a Idade Média, e após a Idade Média vai ter início a Idade Moderna, que foi aquela idade ali antes da Idade Contemporânea, antes da Revolução Francesa e todos os processos que você já conhece. Então, essa Idade Moderna, essa modernidade, ela teve alguns fatores importantes que vão marcar essa transição. E é interessante porque quais são esses três grandes processos que marcam a transição da Idade Média para a modernidade? É o Renascimento, as grandes navegações e a Reforma Protestante. E esses três processos, eles são respostas a marcas da Idade Média. Por quê? Se eu falo Reforma Protestante, eu estou falando de um movimento religioso de críticas à Igreja medieval, a uma igreja que se fortaleceu e cresceu durante a Idade Média. Se eu falo em renascimento, renascimento cultural, artístico, das ciências, um pensamento novo, um pensamento em busca de uma racionalidade maior, é um pensamento que, claro, quer fazer ressurgir um pensamento clássico, quer fazer ressurgir uma herança de pensamento, a herança cultural da antiguidade, mas o Renascimento é também uma crítica à Idade Média, uma crítica ao pensamento predominante da Idade Média, a crítica ao ensino guiado pela igreja, a crítica a uma arte de fundo religioso, a crítica à predominância do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de pensamento da sociedade centrado na igreja. Então o Renascimento é também uma resposta à Idade Média. Assim como são as grandes navegações. As grandes navegações, que é a tentativa dos europeus ao se lançar ao mar, de desbravar novos territórios, de buscar novas riquezas, enfim, de se fortalecer como nação, primeiro Portugal, depois Espanha, depois França e também Inglaterra, o esforço dessas nações é no sentido de ultrapassar barreiras da Idade Média. Por que você fala reforma protestante? Porque foi um movimento de protesto contra a Igreja Católica. O grande líder inicial desse movimento foi Lutero. Lutero não era um anticristo, um ateu, um revoltoso, nada disso. Lutero era alguém da Igreja Católica, formado nos quadros da Igreja Católica, que via a necessidade da Igreja se aprimorar. Escreveu suas teses, suas tão famosas teses, apresentou essas ideias e propôs a Igreja de mudança. Eram 95 teses de Lutero. Não dá para manter uma igreja reformando 95 pontos e manter essa mesma igreja. Era necessário criar uma nova igreja, né? Imagina você chegar para Morena e falar assim: Morena, eu quero continuar contigo, mas você tem que mudar umas coisinhas. Ela fala: o que, meu amor? Tá aqui, ó. Escrevi 95 coisas que você precisa mudar. Não dá. Não dá, porque ela não vai continuar a mesma pessoa mudando 95 coisas, vai ser outra pessoa. E para a igreja é a mesma coisa, não dá para mudar 95 coisas e continuar sendo a igreja cristã. E aí você cria uma nova igreja, que é a igreja luterana, a partir das ideias de Lutero. Era incompatível as ideias de Lutero com a igreja, e para a igreja também Lutero era incompatível com a sua estrutura. Até que os caras começaram a ter ideia, cara, e por que não fundar uma nova igreja baseada nas ideias de Lutero? Por que não criar uma nova igreja? E aí sim o movimento cresceu, e aí sim Lutero falou: opa, acho que eu gostei desse negócio. E aí criou-se uma nova igreja, que é a igreja luterana. Muitas pessoas, olhando de fora, poxa, nem é diferente a igreja luterana da católica. É diferente. Acontece que
hoje talvez você não consiga ver essa diferença tão claramente, mas na época foi um marco, né? Você não conseguia conceber, pensar uma igreja cristã. Por que é uma igreja cristã? A igreja dos seguidores de Cristo. Então, se todos são seguidores de Cristo, todo mundo tem que ser da mesma igreja. Acontece que as interpretações diversas já aconteciam, não começaram naquele momento, já aconteciam, e aí tiveram vazão com as ideias de Lutero e a criação da nova igreja. Depois da criação da nova igreja, aí começaram a se criar outros, naquele momento mesmo, naquele contexto. O calvinismo é principal delas, mas outras igrejas acabam surgindo, outros movimentos, o movimento dos anabatistas, por exemplo. E aí quando você chega agora no século XX, aí você tem um boom de explosão de novas igrejas, movimentos, aí vem pentecostalismo, aí hoje você tem um neopentecostalismo. Então, falar em criação de igrejas hoje é uma coisa, né? Porque hoje você tem igrejas em cada esquina você tem igrejas. Nessa transição, nesse momento de fim da Idade Média, você tem o surgimento de novas igrejas, mas em quantidade bem menor. É importante você saber que a igreja cristã, católica, ela perde o monopólio a partir das ideias de Lutero, a partir desse movimento. Agora o renascimento, esse renascimento que eu estou falando, eu já falei de um renascimento com vocês, mas foi o renascimento comercial e urbano. Quietinho, computador. O renascimento comercial e urbano, que é quando as cidades voltam a ganhar força na transição da alta Idade Média para a baixa Idade Média. Esse renascimento aqui é o renascimento cultural. E aí ele se inicia na Itália. Havia na Idade Média um comércio não tão potente como nos tempos de Roma. Ele começa a ganhar força com o renascimento comercial, e aí quem se destaca nesse renascimento comercial são as cidades italianas. Então você tem uns centros urbanos fortes, moeda circulando, comércio mais forte, e aí se você tem moedas e comércio forte, você tem circulação de ideias também, você tem uma entrada de gente de fora. E outra coisa, a Itália era a antiga sede do Império Romano, então havia uma herança urbana ali, havia uma herança cultural, de bibliotecas, estrutura, então esse conhecimento está ali. E aí, com o renascimento comercial, aí eu falei que é diferente, eu mesmo estou falando o nome errado. Com o renascimento cultural surgindo, é claro que as ideias vão florescer principalmente na Itália. E qual é a ideia do renascimento? Por que renascimento? Renascer, fazer uma coisa surgir novamente. E o que surgiria novamente? Toda uma estrutura de pensamento que era forte lá no tempo da Grécia Antiga, lá no tempo do Império Romano. Os caras queriam fazer ressurgir agora. É claro que isso não tinha xerox, né? Não dava para pegar o pensamento romano, tirar xerox e utilizar agora no final da Idade Média no Renascimento Cultural. Alguém manteve isso. E quem manteve isso foi a Igreja Católica. Paradoxal, né? É claro que a Igreja não viu com bons olhos a expansão das ideias renascentistas, mas quem guardou esses livros, quem manteve até livros proibidos, né, que eram proibidos de ser lidos na Idade Média, mas a Igreja guardava esses livros e muito desse conhecimento produzido na Antiguidade. A própria noção de universidade que tem hoje, né, a ideia da graduação, do mestrado, do doutorado, essas gradações de conhecimento foram criadas pelas universidades durante a Idade Média, e a igreja que estava à frente dessas instituições. Então, o Renascimento ele acaba atacando a igreja em muitos momentos. A igreja perde poder com o avanço dessas ideias racionais, mas a igreja ela alimenta essas ideias, ela contribui para essas ideias ao preservar esse conhecimento e ao criar as universidades, que eram grandes centros de conhecimento medievais. Você já estudou isso lá no ensino fundamental, sobre Renascimento, artista, né? Leonardo, Michelangelo, Donatello, né? Rafael, Tartaruga Ninja, né? Você já estudou isso aí, também os avanços científicos, do pensamento, da arte, não vou ficar falando isso aqui. O que me interessa nesse momento é vocês entenderem que a Idade Média está ficando para trás, surge uma Europa nova, uma Europa com novas ideias religiosas, fruto da Reforma, uma Europa com novas ideias no sentido cultural, uma arte nova, um pensamento novo, questionamentos à igreja. E essa Europa, do ponto de vista econômico também, ela tem novidades. As coroas, os estados nacionais querem se fortalecer, querem tornar sua economia forte. Para isso precisam de metais preciosos, e as grandes navegações vão desempenhar esse papel. Aliás, as grandes navegações é um tema que nos interessa bastante, pensando já em segundo ano, mas o ano letivo está acabando. E aí, claro, vou falar melhor de grandes navegações. Mas as grandes navegações não interessam. Nesse momento, o que interessa dizer sobre elas? Nos interessa dizer que ela também faz parte dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, e aqueles povos que eu passei o texto para vocês, os astecas e os incas, não eram povos que estavam, porque assim, qual é a imagem que se vende? Que eram povos atrasados, povos primitivos, que não tinham conhecimento, não tinha nada, e chegam os europeus e acontece o choque entre povos espertos e povos bobos, nada disso. Na verdade eram povos que tinham momentos diferentes de desenvolvimento.
Os astecas agiam de modo, e incas também, de modo imperialista, dominavam regiões vizinhas, tinham uma estrutura de cobrança de impostos, uma estrutura religiosa, conhecimentos importantes de engenharia, de astronomia. Quando eu falei de Egito foi a mesma coisa, né? Você tem construções enormes desses povos, as pessoas olham e falam, nossa, mas como é que pode construir uma cidade aqui, Machu Picchu e tal? Isso é coisa alienígena. O europeu ele pode construir coisas enormes e grandiosas, mas os povos da América não podem, né? O Egito não pode. Então, nós temos que largar essa visão eurocêntrica de interpretação. Essa aula foi bem rasa, assim, bem rápida, porque a ideia aqui é só sintetizar esses pontos e a gente vai abordar isso novamente no segundo ano. Então é isso, pessoal. Quis trazer esse vídeo para vocês, abordando fazendo esse resumo, vamos dizer assim, desses processos, para a gente sintetizar o que nós trabalhamos nos últimos tempos e já fazer uma espécie de preparação para o nosso segundo ano. Tem exercício também relacionado a esse vídeo, um exercício bem simples, já que o tema também é simples, e espero que vocês façam, tá? E termina assim o nosso ciclo de avaliações do primeiro ano, tá? Abraço, até a próxima.